Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso primeiro texto do IL Flash é de autoria do meu querido amigo Leonardo Corrêa, presidente e fundador da Lexon, essa iniciativa tão importante que reúne pessoas focadas na área do direito, liberais, clássicos, libertários e conservadores, para discutir a questão do Estado de Direito e como protegê-lo, como defendê-lo. E é o artigo O Texto que Protege Você. É uma defesa da importância do poder do texto legal, em vez da interpretação muito abstrata, sem freios, sem controles, do juiz, do árbitro, na hora de tomar as suas decisões. O Leonardo comenta no artigo que, nestes tempos que nós estamos vivendo, embora as leis continuem sendo escritas, os códigos continuem sendo publicados, a Constituição, em teoria, permaneça em vigor, muita gente está sentindo que o direito em si mesmo está escorrendo pelos dedos, como se a clareza das palavras tivesse sido vencida pela esperteza das interpretações. Como se de um dia para o outro juízes pudessem transformar o não pode em pode sim e o pode em pode, mas não agora. E quando isso acontece, ele diagnostica muito bem, algo de precioso se rompe, a confiança. É o que, infelizmente, o comportamento do nosso judiciário, a mentalidade dominante entre os nossos formados em direito, aqueles que ocupam as posições mais importantes, a cúpula do nosso judiciário, é, infelizmente, para onde eles estão nos levando. Este é o fenômeno com que nós estamos nos deparando e que o Leonardo analisa no seu artigo. Na sequência, nós temos um texto do André Paris, do Instituto Líderes do Amanhã. O André Paris escreve John Galt e a Greve da Mente. É uma análise do personagem central ali de A Revolta de Atlas, um romance da filósofa russo-americana Ayn Rand. John Galt sendo a personificação que a autora coloca na sua obra da sua própria filosofia, a filosofia do objetivismo, enfatizando através de John Galt a importância da razão, da produtividade e da liberdade individual para garantir o progresso da sociedade. A trajetória do John Galt ilustra como a negação desses valores leva ao declínio social e econômico. John Galt é um engenheiro brilhante. Ele testemunha a aplicação da ética coletivista, portanto avessa aos princípios objetivistas, na fábrica Motores Século XX, que é o lugar onde o John Galt trabalha na história, e ao ver que a empresa adota uma política que exige que os empregados trabalhem de cada um conforme sua capacidade, a cada um conforme sua necessidade, é um lema socialista, o John Galt percebe que isso destrói os incentivos para que haja produtividade e recompensa à incompetência. E com isso, ele decide que não vai mais contribuir para essa sociedade que desprestigia a razão e pune a excelência. E ele inicia, então, uma greve da mente. Todos aqueles que são os indivíduos mais criativos, produtivos da sociedade, decidem com ele se retirar da sociedade, privando a sociedade das suas mentes realmente brilhantes. O objetivo do John Galt é parar o motor do mundo e mostrar que sem esses indivíduos e sem recompensá-los devidamente pelos seus talentos e capacidades, a sociedade não pode prosperar. Nós temos com isso o culto da mediocridade e a mediocrização de todo mundo e dos resultados gerais que se obtém do desempenho econômico daquela sociedade. Outro grande autor, além de Ayn Rand, é Mises, e é o tema do texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Ludwig von Mises. Ludwig von Mises, o economista da escola austríaca, nascido em 29 de setembro de 1881, falecido em 10 de outubro de 1973, um grande nome que nós temos visto sendo enaltecido no Brasil, inclusive em manifestações de rua, concebeu uma abordagem da economia baseada no conceito praxeológico, o conceito da ciência da ação humana, que se alicerça no fundamento de que toda a ação humana é feita para sair de uma situação menos satisfatória para uma situação mais satisfatória, independentemente do juízo de valor que nós façamos do que seria essa situação mais satisfatória para aquele que está agindo.
Na sequência, nós temos um texto do professor Alex Pipkin de volta ao cenário brasileiro, A Fantasia Democrática Desnudada. O texto fala sobre o presidente Lula, que admira ditadores, e ele usa o exemplo dos comentários que foram feitos em relação à China, de Xi Jinping. E Lula declarou que o Xi Jinping governa com seriedade e responsabilidade. É uma figura admirável, né? Nós sabemos muito bem o que é a China, uma ditadura do Partido Comunista, uma ditadura que censura de maneira institucionalizada, né, despreza as liberdades civis brutalmente, representa uma distopia verdadeira de autoritarismo, de totalitarismo que o Lula gostaria de ver reproduzida no Brasil. Importando mecanismos de regulação da internet inspirados na China, o que é um insulto, como diz muito bem o professor Pipkin, à democracia brasileira. Segundo os nossos democratas do amor, o Lula ele foi alçado ao poder novamente para proteger esta mesma democracia. Mas sem o menor pudor ele fica distribuindo elogios e afagos a ditadores. Então, obviamente, algo de errado não está certo no reino da Dinamarca, ou melhor, no reino da Brasilândia. Na sequência, um texto da Juliana Klotz. A última revolução, o indivíduo que assume a si mesmo. Ela faz uma crítica ao crescente coletivismo dos nossos dias, defendendo a importância da responsabilidade individual, quase como que um ato de resistência política que ela se tornou, né, diante da ampliação dos tentáculos do Estado moderno sobre a vida das pessoas. Na sequência, um texto de minha autoria, Marco Rubio e as sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. O Marco Rubio declarou, ele que é secretário de Estado do governo Trump e é uma figura oriunda de imigração, né? Então ele está sempre preocupado com as questões que dizem respeito à América Latina. Marco Rubio declarou que há grandes chances de o governo dos Estados Unidos de Donald Trump sancionar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Isso despertou comentários escandalizados com a suposta violação da soberania nacional que viria disso. Nós comentamos, inclusive, esse assunto no nosso programa da TVD News da semana passada. E nós temos alguns recortes nas nossas redes sociais. Se você quiser acompanhar, o Instituto Liberal tem agora um quadro na TVD News, que é uma emissora de televisão via satélite, que também será transmitida em breve pela Claro TV. O Instituto Liberal tem um quadro que vai ao ar nas noites de sexta-feira, às 9 horas da noite. Então você fica convidado a nos acompanhar toda semana lá, falando sobre as questões também do nosso contemporâneo, à luz de uma perspectiva liberal. Muito bem, o fato é que o William Vac, um jornalista da CNN, no seu programa, ele fez um comentário dizendo que esse assunto é só nosso e, portanto, há um exagero do Rubio em fazer esse tipo de declaração. O que eu acho um absurdo, e é o que eu comento no artigo. O assunto não é só nosso. Interesses de cidadãos norte-americanos estão sendo afetados pelas decisões censoras do Alexandre de Moraes. Além do que seria completamente viajado na maionese nós acharmos que os Estados Unidos não deveriam se importar em que o quinto maior país do mundo, que fica também no continente americano, se transforme numa ditadura sem vergonha, um arremedo de ditadura vagabundo, com perdão da expressão, e os Estados Unidos não se interessem por isso, não achem que isso não tem nada a ver, não diz respeito a eles. Seria quase como dizer que a Venezuela do Maduro é assunto só do Maduro, que a gente não tem que se importar com isso. Ora, por favor, né? Vamos raciocinar. E houve inúmeras evidências que estão disponíveis na matéria do jornalista David Agap, Operação Tio Joe, a influência dos Estados Unidos na eleição brasileira de 2022, de que houve intervenções das autoridades norte-americanas durante o governo Biden no Brasil para garantir que prevalecessem as teses do nosso judiciário, do nosso ministro Luiz Roberto Barroso, que confessou ter feito apelos diretos aos Estados Unidos por manifestações em defesa do nosso sistema eleitoral. Enfim, e houve, portanto, uma série de intervenções naquele período, durante o governo Bolsonaro, às vésperas das eleições de 2022, dos Estados Unidos para defender a tese dos juristas da nossa Suprema Corte, do nosso STF, e ninguém está nem aí para isso. Aí não tem problema, aí não tem escândalo. Que coisa engraçada, não é mesmo?
Por falar em América Latina e nas suas turbulências e na sua mania de exaltar personagens que não merecem, nós temos um texto do nosso conselheiro superior, André Burger, que fez o maior sucesso nas redes sociais, O Santo de Fuzil na Mão. É um artigo sobre Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai, que morreu recentemente. E aí o André Burger relata que com ele nasce um mito. Não um mito da austeridade, que já era parte do folclore progressista latino-americano, mas o mito da absolvição retroativa de crimes sob a égide de boas intenções. Né? Por causa do casaco puído, ele relata no artigo, a casa modesta e o fusca descascado do Pepe Mujica, a imagem dele de muito modesto, muito pobre, uma pessoa austera, né, com os recursos públicos. As pessoas esquecem, o presidente mais pobre do mundo, as pessoas esquecem que Mujica foi líder do grupo terrorista Tupamaros, responsável por sequestros, assassinatos, assaltos a bancos e roubos de empresas, né? Que é tratado como uma espécie de São Francisco do socialismo rural, quando o Tupamaros não era nenhum grupo de escoteiros politizados, como bem ironiza o André Burger, eram guerrilheiros. O Mujica participou de várias ações armadas, ele foi preso 4 vezes, fugiu 2, acumulou 14 anos de cadeia, e não foi nenhum monge. Existem muitos questionamentos sobre a eficiência dos resultados do seu governo, né? E até a lisura ela não passa plenamente. Não é essa imagem de um governo que não teve corrupção nenhuma. Até isso é questionável e o Burger apresenta dados na matéria para sustentar esses aspectos duvidosos. Se nós quisermos honrar de fato a democracia, ele conclui, talvez devêssemos começar por deixar de romantizar aqueles que tentaram destruí-la à bala, mesmo que no fim da vida tenham aprendido a esquecer o próprio lado sombrio. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.